E aí, galerinha, vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com conteúdo de tangente no ciclo trigonométrico. Roda a vinheta. O ciclo trigonométrico, temos o eixo do cosseno e do seno. E tangenciando nesse ponto da circunferência do círculo, a gente tem a tangente que toca nesse ponto do eixo, certo? No caso, no ponto no grau zero. E acima do eixo do cosseno, a gente tem os valores positivos, né? Vocês olham aqui, que acima do eixo do cosseno, né? Acima do eixo dele tem o seno, que é positivo. A mesma coisa para a tangente, porque ó, são paralelos. E abaixo do eixo do cosseno, negativo. Então, vamos fazer o estudo dos sinais com base nessa definição, certo? Para vocês entenderem como é que se dá os sinais nos quadrantes na tangente. Então, aqui eu chamei um arco, certo? Um ângulo, um arco beta. Ao pontilhar aqui, a gente toca nesse ponto da tangente acima do eixo. Então, aqui ó, vai ser a tangente de beta positivo, certo? Então, já aqui no primeiro quadrante, a gente vê que a tangente de beta é positivo. Vou aqui, ó, nesse ponto, nesse segundo ponto aqui, no segundo quadrante da circunferência, eu vou chamar aqui, ó, de beta 2. Então, passando aqui o pontilhado, se vocês observarem, toca nesse ponto da tangente, certo? E esse ponto aqui vai ser a tangente beta 2, que vai estar abaixo, vai ser negativo. Logo, o segundo quadrante da tangente é negativo. E aqui, ó, se eu continuar no terceiro quadrante, vai dar exatamente nesse ponto, que também é positivo. Logo, no terceiro quadrante, eu terei a tangente positiva. E no quarto e último quadrante, se vocês observarem aqui, ó, vou chamar esse ponto de beta 4, que é o quarto quadrante. Então, acompanhando aqui, ó, a linha, eu vou ter a tangente de beta 4, também negativa. Então, aqui, ó, no quarto quadrante, a tangente será negativa. Positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo quadrante, positivo no terceiro quadrante e negativo no quarto quadrante, certo? Então, x pertence, né, a esse intervalo aqui entre 0 graus e 90 graus, certo? Que é 0 e π sobre 2, que é igual a 90 graus. A minha tangente de x será maior que 0, ou seja, positivo. Já no segundo quadrante, de π sobre 2 até π, a minha tangente de x será menor que 0, logo será negativa. E x pertencente, né, ao terceiro quadrante, de π a 3π sobre 2, que é π 180 e 3π sobre 2, 270, terceiro quadrante, a nossa tangente será, ó, positiva. A tangente de x maior que 0. E no quarto quadrante, de 3π sobre 2 a 2π, que equivale a 360 graus, ela será, ó, negativa. Então, a tangente de x menor que 0, certo? E vindo aqui, né, relembrando, a gente vai ver a questão do estudo dos valores, né, da simetria dos valores dos arcos notáveis, de 30, 45, 60. Mas antes disso é bom relembrar a simetria, né, que a gente estudou em aulas anteriores e videoaulas conceituais. E a gente viu que aqui eu tenho um ângulo, certo? Esse ângulo aqui, o arco, ele é simétrico a esse segundo quadrante. Então, eu vou ter esse arco todinho. Então, eu vou pegar todo esse arco menos esse aqui. Ao pegar esse arco, que equivale a π,
que é 180, e tiro esse aqui, né, que é simétrico a esse, o que é que acontece? Eu vou ter a medida desse arco que vem do 0 até aqui, certo? Esse arco aqui vai ser π menos a. E se eu quero saber a medida desse aqui, ó, eu tenho esse arco aqui todinho. Então, ele vai passar de 180 graus. Então, eu vou ter 180 mais esse arco, que equivale, que é simétrico a esse aqui, ó. Então, vai ser π mais a. E para determinar esse arco maior aqui, ó, que vai da origem aqui de 0 grau até esse aqui, esse ponto, eu vou ter, no caso, 360 graus menos esse pedaço, que é 2π menos a. Então, a gente vai usar a mesma definição aqui. Então, pessoal, eu vou fazer a simetria de 45 graus, que é um dos arcos notáveis, né? Então, aqui eu tenho 45 graus, que equivale a π sobre 4. Se vocês observarem aqui, ó, 45 graus equivale a 1, porque a gente sabe que o raio do círculo trigonométrico equivale a 1 unidade. Então, né, pelos ângulos notáveis, a tangente de 45 equivale a 1, é igual a 1. Então, aqui, ó, π sobre 4 é igual a 1. Vamos achar aqui, ó, a simetria desse aqui. Vou usar esse espaço aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Vai ser, ó, esse arco todinho aqui, ó, que equivale a π menos quem? π sobre 4, que é esse pedaço aqui, ó. Vou pegar esse todinho menos esse. Aí eu vou ter exatamente, ó, esse aqui. Quando eu pego esse todo e tiro esse pedaço, sobra quem? Exatamente o que eu quero, até esse ponto. Então, vai ser π menos π sobre 4. Fazendo fração mista, 4 vezes π, 4π. Menos π, 3π sobre 4. Então, aqui é 3π sobre 4, esse ponto. Vamos fazer aqui, ó, a simetria deste. Aqui, ó, vou passar de 180. Eu vou ter 180 mais esse pedaço que é simétrico, ó, a esse, certo? Então, eu vou ter π mais π sobre 4, que equivale, ó, 4 vezes π, 4π mais π, 5π sobre 4. Aí eu vou botar aqui, 5π sobre 4. E agora, ó, esse simétrico. Feito isso, a gente vai usar aqui, ó, vai ser o quê? 360 graus menos esse pedaço, porque eu quero daqui, ó, até aqui. Eu quero esse arco aqui, ó. Então, eu vou pegar o 360 graus e vou subtrair esse pedaço desse arco, que é igual a esse. Então, vai ser 2π, que equivale a 360 graus, menos π sobre 4. 4 vezes 2π, 8π. Menos π, 7π sobre 4. Tá aqui. 7π sobre 4. Agora, vamos ver os valores, né, da tangente. Então, pessoal, determinando, né, a simetria de π sobre 4, que equivale a 45 graus, a gente vai ter a simetria de 45 graus, 3π sobre 4, no segundo quadrante, no terceiro quadrante, 5π sobre 4, e no quarto quadrante, 7π sobre 4. Agora, vamos analisar o valor de cada um. Mas aqui, ó, a tangente de 3π sobre 4 é igual, ó, se vocês observarem aqui, eu seguindo aqui, ó, vai pegar nesse pontinho aqui, que vocês observarem, ó, é igual a esse, sendo que fica abaixo da origem. Logo, vai ser menos 1. Então, a tangente de 3π sobre 4 é igual a menos 1. E a tangente de 5π sobre 4 é igual, ó, se a gente acompanhar aqui, ele seguindo aqui, ó, vai ser igual a π sobre 4, igual a 1, positivo. E para 7π sobre 4, eu vou seguir também aqui, ó, vai dar o mesmo valor negativo,
dá de 3π sobre 4. Logo, a tangente de 7π sobre 4 é igual a menos 1 negativo. Nessas condições, a gente analisa a simetria de 45 graus ou de 3π sobre 4 e dá o valor em relação ao eixo da tangente, certo? Outra coisa importante, os arcos de eixo. No caso, a tangente dos eixos, né? 0 graus, 90, 180, 270 e 360, que é igual a do 0 grau. Se vocês observarem, a tangente, ela toca justamente nesse ponto, nesse eixo, que é de 0 graus, né? Que 0 grau é a circunferência fechada, eixo, né? O ponto eixo sem abertura. Então, ó, que equivale a também a ela aberta, né? Que é 360 graus. Se vocês vierem aqui, ó, tá vendo? A tangente de 0 grau é igual a tangente de π, que é igual a 180, né? A gente projetar para cá, ó, vai dar no mesmo 0 grau. No caso, 0. Agora, se vocês verem em relação a tangente de π sobre 2, que é 90 graus, e a de 3π sobre 2, que equivale a 270 graus, que é essa aqui, ó, do eixo do seno, ela é paralela à tangente, então ela não tem nenhum ponto em comum. Elas não se cruzam em nenhum momento, porque elas são paralelas, certo? Então, como a gente não tem nenhum ponto em comum, como a gente viu aqui um ponto comum, o que acontece? A tangente de 90 graus e 270 graus não se define, certo? A tangente de 90 graus e a tangente de 270 graus não se define, certo? Porque a gente está falando dos arcos do eixo. No caso, esses pontos aqui, ó, que interceptam os eixos, certo? Que interceptam as extremidades da circunferência. Então, para a tangente no cosseno, né? Essa tangente, ela intercepta esse ponto aqui, ó, que tangencia a circunferência, certo? Que é 0 graus e 360 graus, 0 graus sem abertura e 360 graus com abertura. Então, ela intercepta nesse ponto, então a tangente aí é igual a 0. E seguindo aqui, ó, né, projetando também, voltando, a gente vê que é igual a de 180 graus, né? Certamente lembram-se da tangente no triângulo retângulo, né, das razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, pessoal, por essa definição aqui, né, usando como base a tangente dentro do triângulo retângulo, né, as razões trigonométricas, a gente sabe que o cosseno aqui no caso é 0, então qualquer coisa dividido por 0 é 0. Então por aqui a gente já consegue, né, vamos dizer assim, dar a definição, uma definição mais intuitiva de que, de fato, a tangente de 90 e 270 não se define, beleza? Então, pessoal, como a gente viu em aulas anteriores, tanto a soma como a diferença de dois arcos do seno ou do cosseno, a gente também tem a soma, né, a adição ou a subtração de dois arcos da tangente, que vai ser dada por essas duas formulazinhas aqui. A tangente de A mais B, né, a soma de dois arcos da tangente, é igual a tangente de A mais a tangente de B. Tá vendo aqui, ó, o sinal, ó, permanece. Dividido por 1, né, que isso aqui é da fórmula, menos, ó, aqui é mais que a menos, a tangente de A vezes a tangente de B. Já na diferença, a gente vai fazer a tangente de A menos, ó, menos acompanha a tangente de B. Dividido por 1, aqui é menos, fica mais a tangente de A vezes a tangente de B. Então, pessoal, aqui no exemplo, ó, definir o valor da tangente de 150 graus. A gente sabe as tangentes dos ângulos notáveis. E como sugestão para vocês praticarem, né, antes da gente fazer a resolução desse exemplo, eu sugiro que vocês façam a mesma coisa que eu fiz aqui com o arco notável de 45 com 30 e 60, para vocês praticarem e fixarem isso aí na mente de vocês, que é muito importante. Então, ó, a tangente de 150. Aí a gente vai pensar da seguinte maneira, certo? Vocês vão pensar que, como 150 é um valor próximo de 180, então a gente vai pensar em dois arcos, né? Que é a diferença de 150. Então aqui, ó, eu posso dizer que a tangente de 150 é a tangente de
180 graus menos 30 graus. Então, eu pensei, ó, um arco de 180 graus menos 30 graus me dá 150. Então, a tangente de 150 é igual a tangente de 180 graus menos 30 graus. A tangente de A, quem é aqui? 180. A tangente de 180, como aqui é menos, fica menos, tá vendo? Menos a tangente de B, que é 30, dividido por 1. Como aqui é menos, vai ficar mais, né? 1 mais a tangente de 180 vezes a tangente de 30 graus. Tangente de A e de B. No caso, A é 180 e B 30 graus. Agora, ó, como a gente viu, a tangente de 180 graus, certo? É igual a quem? A zero. Então, vai ficar a tangente de 180 graus é zero. Menos a tangente de 30. Quem é a tangente de 30 nos arcos ou ângulos notáveis? É a raiz de 3 sobre 3. Isso aí certamente vocês já devem ter em mente. 1, né? Olhando aqui o denominador, 1 mais a tangente de 180, que é 0. 0 vezes a tangente de 30 dá 0. Então vai ficar 1 mais 0. E 0 menos raiz de 3 sobre 3 dá raiz de 3, dá menos raiz de 3 sobre 3. E 1 mais 0 dá 1. E raiz de 3 sobre 3 dividido por 1 dá menos raiz de 3 sobre 3. Então aqui, ó, a gente já encontrou, né, definiu o valor da tangente de 150. Qual é a tangente de 150? Menos raiz de 3 sobre 3. Ó, e a tangente de 150? A 150 fica igual em qual quadrante? Fica no segundo quadrante. E no segundo quadrante, a tangente é negativa, certo? Aqui, ó, tangente do segundo quadrante, negativa, porque fica abaixo do eixo do cosseno. Então, abaixo do eixo do cosseno negativo, acima positivo. Então, pessoal, com esse exemplo, a gente finaliza a aula de hoje, a nossa aulinha conceitual, com o estudo, né? Iniciando o estudo da tangente no ciclo trigonométrico, que ainda tem mais algumas coisas que a gente vai ver, e vocês vão ficar para casa com essa atividade da apostila. Então, não deixe de fazer a atividade e praticar o que a gente está vendo nas aulas online e nas aulas conceituais, certo? Um abraço para todos.